Nessa quarta-feira eu converso com o Dr. Maurício Vitor, ele que sempre traz importantes informações para o público de casa, para o público consumidor, e hoje não será diferente. Converso com ele via streaming, via videoconferência, vamos chamar assim, né, doutor? Aqui no Bom Dia Litoral, um papo que é sempre muito produtivo. E eu quero começar a nossa conversa falando do que foi tema na semana passada, porque na última edição do quadro Direito do Consumidor, tivemos inclusive aqui a participação do doutor Pierre, um especialista também em Direito do Consumidor, aí com atuação muito forte aí na capital do estado, em todo o Paraná, em especial aí na capital do estado, falando sobre uma audiência pública. Como é que foi essa audiência pública? Como é que foi essa conversa, doutor, com o público consumidor? E é sempre importante ter esse diálogo, ainda mais quando essa iniciativa parte da Casa de Leis do Paraná, né? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre. Bom dia, nossa equipe. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Pierre, de fato, né, rememorando a situação, o Pierre Lourenço, que presta assessoria jurídica, especialmente na área do consumidor, na Assembleia Legislativa, e assessorando o deputado Paulo Gomes, eles entenderam por bem criar uma consolidação das leis consumeristas no estado do Paraná. E após fazer a compilação de todo esse arcabouço jurídico, criaram uma consolidação com mais de 390 artigos, com muito trabalho, muito empenho, muita dedicação ao consumidor, e iniciaram a discussão desse tema com uma audiência pública com as instituições financeiras na quarta-feira passada na Assembleia Legislativa. E houve a convocação do público e, em especial, Pierre, houve o convite e a participação de importantes atores do setor financeiro e do setor de defesa do consumidor, para discussão de um tema que visa aperfeiçoar tudo aquilo que diz respeito à legislação do consumidor. Então foram debates profícuos, debates que elevaram o nível da discussão da consolidação das leis consumeristas no estado do Paraná. O Paraná sai na frente nessa discussão. Veja, Pierre, nós tivemos uma primeira audiência pública, né? Ainda em nível de instituições financeiras, mas teremos ainda as audiências com o setor de serviços, o setor de comércio, enfim, todos os setores que envolvem a relação de consumo no estado do Paraná serão ouvidos para aperfeiçoar essa consolidação e, com isso, entregar a nós, consumidores, uma condição de mercado muito mais favorável, porque todos estaremos aí devidamente instruídos, inclusive os nossos fornecedores de produtos e serviços, as instituições de financiamento e de crédito, todo esse mundo que envolve aí o consumidor estará aí muito mais maduro para que a gente tenha, como pregamos aqui, né, Pierre, já desde o início desse quadro, um mercado de consumo cada vez mais saudável. Pois é, e por falar em mercado de consumo cada vez mais saudável, uma importante iniciativa que costuma acontecer muito da iniciativa privada e por vezes também da iniciativa pública, são programas de renegociação. Tivemos recentemente o Desenrola Brasil, mas vários outros programas já foram promovidos para que a população consumidora que, porventura, entrou em uma situação onde se viu endividada, se viu com dívidas atrasadas, ela pudesse renegociar essas dívidas e ter crédito de novo. Eu gostaria de saber do senhor, doutor Maurício Vitor, qual a importância de campanhas de negociação de dívidas, e diferente de quem promove, pode ser um banco, pode ser uma instituição financeira, pode ser, enfim, um governo, enfim. Qual a importância desse tipo de campanha para que a população consumidora possa voltar a consumir? E aí, é claro, né, tem que sempre vir acompanhada também de muita educação financeira. Perfeito, Pierre. Veja, ninguém está livre de cometer um erro na avaliação da sua renda e fazer contas acima dela, ou até sofrer uma inesperada queda de renda e não conseguir fazer frente aos seus compromissos. Em razão disso,
acabam se avolumando contas e às vezes elas não conseguem ser pagas, né? A pessoa não consegue dar conta de pagar e ao não dar conta de pagar, isso naturalmente vai virar uma anotação negativa no cadastro de crédito daquele consumidor que passa a não poder fazer novas compras ou fica muitíssimo restrito, né, pela anotação nos serviços de proteção ao crédito. Diante disso, indubitavelmente, né, qualquer iniciativa que vise trazer ao consumidor a condição de honrar aquele compromisso e livrar-se de uma anotação negativa é sempre muito bem-vinda. No setor público, você tem aí a nível de prefeitura municipal, de governo do estado e de União, os programas de refinanciamento de impostos, os chamados refis, né? Que comumente ocorrem a fim de que o consumidor possa libertar-se de débitos para com o Estado. Mas na iniciativa privada, são as instituições de crédito e de financiamento que devem ter essa iniciativa, porque elas também ficam prejudicadas quando o consumidor está negativado. Por quê? Porque aquele consumidor não compra a crédito. Não comprando a crédito, em regra, é o mercado de consumo, o fornecedor de serviços e de produtos, quem perde porque está deixando de vender, né? Então, naturalmente que as campanhas trazem essa utilidade. Nós tivemos, como você citou aí, o mais recente foi uma proposta do governo, né, para que as instituições aderissem aí a uma forma de negociação que fosse mais fácil de os consumidores aderirem e pagarem seus compromissos. Mas essas campanhas que são sazonais, que são necessárias, que são úteis, elas devem servir ao consumidor essencialmente para reeducação. Você fez uma observação aí perfeita a respeito do assunto. Enquanto a campanha ajuda o consumidor a se reinserir no mercado de consumo, a reeducação evita que ele tenha nova restrição no seu crédito. Então, todos nós devemos ter em mente, na hora de qualquer aquisição de médio e longo prazo, a cautela para evitar esse tipo de dissabor. Eu tenho certeza que todos aqueles, Pierre, que já passaram pelo infortúnio, pelo dissabor, pela desagradável sensação de estar com seu crédito limitado, né, de haver anotações negativas e você não conseguir chegar numa loja, chegar num banco e fazer uma aquisição a prazo por conta de uma restrição de crédito, naturalmente, superada essa questão, vai ter mais cuidado no uso do crédito. É uma tarefa complicadíssima, né? Porque a regra é que a gente tem mais necessidades do que o orçamento consegue alcançar. Para isso, é essencial o planejamento financeiro. A pessoa precisa estar sempre atenta à projeção de qualquer conta que ela tenha no médio e longo prazo. E é importante, Pierre, a gente deve observar, porque às vezes não põe na conta quando você faz uma projeção, que existem despesas que sofrem reajuste e reduzem o nosso orçamento. Essas despesas dizem respeito a contas praticamente obrigatórias, aí, como IPTU, às vezes contratos de aluguel, luz, água, telefone, tudo isso tem anualmente, planos de saúde, tudo isso tem anualmente autorização de agências governamentais para aumento, reposição, ou às vezes aumento mesmo de tarifas. E claro que você que tem um orçamento, que tem um salário que não foi, uma renda que não foi reajustada, sofrerá uma redução no poder de compra. Então, tudo isso tem que ser bem sopesado e pensado para a aquisição de médio e longo prazo. Mas, sem dúvida, as campanhas que visam dar ao consumidor a possibilidade de saldar seus compromissos e se reinserir no mercado de consumo, além de serem um benefício para o consumidor, elas são também um benefício para o próprio fornecedor, para o comerciante,
enfim, para a indústria como um todo, porque com isso gira-se mais o mercado. Doutor, para finalizar, não é direito do consumidor, mas é uma curiosidade do telespectador ou do apresentador que está vendo aqui uma significativa quantidade de discos de vinil ali atrás. Talvez muitos que estejam acompanhando nesse exato momento nem saibam do que se trata. Talvez o Vinícius, que faz parte aqui da TVCI, que é o nosso cinegrafista aqui no estúdio, tem só 18 anos, né, Vini? 18 anos, talvez nunca tenha visto um vinil desse aí. O senhor tem uma coleção aí, dá para perceber que é um amante da música, né? Pierre, fato. A prateleira aqui atrás tem aproximadamente 5.000 bolachões. Os LPs, né? Aqueles discos feitos de carnaúba que vão num toca-discos, a antiga vitrola, né? Você pega uma agulhinha, põe ali e ouve a sua música de preferência. Aqui tem todo gênero, todo tipo de música, você vai do vaneirão ao rock, do pop a MPB, e temos aí o prazer de, quando nos nossos momentos de descanso, botar um disquinho ali numa vitrolinha que eu tenho aqui também e ouvir ali a música pelo meio antigo, né? Hoje, na época dos streamings, né? Em que você tem um Spotify, um Deezer, um YouTube Music, e bota no seu próprio telefone, na TV, ou até nos aparelhos de som modernos, né? A música da sua preferência, passa a ser até curioso esse sistema aqui, né, Pierre? Mas eu tenho e guardo com zelo, com carinho, e é com prazer que, nos meus momentos de descanso, curto uma música ainda pela forma antiga. Bacana. Doutor, muito obrigado pela participação. Um abraço. Até a próxima semana aqui no Bom Dia Litoral. Obrigado, Pierre. Obrigado a toda a equipe. Obrigado aos nossos telespectadores que nos honram com a audiência e as dúvidas que a gente possa colaborar de fato com toda a nossa sociedade. E até a próxima quarta-feira. Um abraço. Até. Até. Um abração. Toda quarta-feira tem, então, o quadro Direito do Consumidor aqui no Bom Dia Litoral. Então, na próxima semana, a gente volta a conversar com o doutor Maurício Vitor, que vai trazer informações, então, para o público de casa.